A cura do paralítico pelo teto. Uma história que demonstra amigos que movem montanhas ou telhados para levar alguém até Jesus. Hoje, vou te contar a história do dia em que o teto de uma casa foi aberto, pedaços de barro e palha caíram sobre a multidão abaixo, e um homem que não podia andar desceu do céu em uma maca enquanto Jesus ensinava, provando que fé criativa e amizade determinada podem romper qualquer barreira entre a necessidade humana e o poder divino. O som era ensurdecedor. Arranhões, raspagens, algo sendo quebrado acima deles. Poeira e detritos começaram a cair do teto. As pessoas olharam para cima, alarmadas, confusas, irritadas. O que estava acontecendo? Jesus estava no meio de ensinar. A casa estava tão lotada que não havia espaço nem na porta. Pessoas espremidas em cada canto, cada parede, cada centímetro de chão disponível. Fariseus e mestres da lei haviam vindo de toda a Galileia, da Judéia, até de Jerusalém para ver e ouvir este homem sobre quem todos falavam. E o poder do Senhor estava presente para ele curar. Era momento sagrado, momento de ensino profundo. E então o teto começou a se abrir. Literalmente um buraco sendo feito, ficando maior e maior, até que finalmente, através daquela abertura improvisada, 4 cordas apareceram. E presa nas cordas, uma maca. E deitado na maca, um homem que não podia mover as pernas. Não podia andar, não podia vir por conta própria, mas tinha amigos. Amigos que se recusaram a aceitar não há espaço como resposta. Amigos que, quando a porta estava bloqueada, encontraram outro caminho. Amigos que literalmente destelharam a casa para levar seu amigo até Jesus. E enquanto aquele homem descia lentamente do teto em sua maca, balançando ligeiramente com todos os olhos sobre ele, alguns furiosos pelo teto quebrado, alguns admirados pela ousadia, alguns rindo da absurdez da situação, Jesus olhou para cima. E viu não apenas um homem paralítico, viu algo muito mais profundo, BUF. Não apenas a fé do homem na maca, mas a fé daqueles que o trouxeram. Vendo-lhes a fé, as Escrituras dizem, e o que Jesus fez a seguir chocaria todos na sala e se tornaria uma das cenas mais controversas e reveladoras de todo o seu ministério. Mas para entender a magnitude daquele momento, precisamos entender o contexto. Jesus estava em Cafarnaum, sua base de operações durante o ministério na Galileia, e sua fama havia se espalhado explosivamente. Multidões o seguiam por toda parte. Doentes eram trazidos de todas as regiões. E agora, mestres da lei e fariseus, os líderes religiosos, os guardiões da ortodoxia, haviam vindo para investigá-lo, para observá-lo, para testá-lo e para, se possível, encontrar algo para acusá-lo. A casa estava completamente cheia. Não havia acesso. E foi nesse contexto que 4 amigos chegaram, carregando seu amigo paralítico em uma maca. Haviam ouvido que Jesus estava lá. Haviam ouvido sobre as curas. Haviam acreditado que se pudessem apenas levar seu amigo até Jesus, ele seria curado. Mas quando chegaram, viram a impossibilidade. Não havia como entrar. A porta estava bloqueada por corpos apertados. As janelas estavam cercadas. Era literalmente impossível chegar até Jesus pelos meios convencionais. E ali estava a escolha. Desistir? Voltar para casa e dizer, tentamos? Esperar até que a multidão diminuísse, o que poderia nunca acontecer? Ou encontrar outro caminho? E aqueles 4 amigos fizeram o que pessoas de fé criativa fazem. Eles pensaram fora da caixa. Literalmente, se não podiam entrar pela porta, entrariam pelo teto. As casas naquela época e região tinham tetos planos feitos de vigas de madeira cobertas com galhos, palha e barro compactado. E havia escadas externas que levavam ao teto, onde as pessoas muitas vezes iam para descansar, orar ou dormir nas noites quentes. Então os 4 amigos subiram ao teto, carregando a maca, carregando seu amigo pesado e imóvel. E quando chegaram lá em cima, começaram a cavar. Tiraram a palha, removeram o barro, quebraram os galhos, abriram um buraco, grande o suficiente para baixar a maca. E fizeram tudo isso enquanto Jesus ensinava abaixo. Enquanto fariseus religiosos assistiam. Enquanto o dono da casa provavelmente estava tendo um ataque nervoso vendo seu teto ser destruído. E então, finalmente, o homem desceu, bem na frente de Jesus. Não pelo caminho educado da porta, não esperando sua vez, mas descendo do céu, por assim dizer, porque amigos se recusaram a aceitar a impossibilidade. E Jesus viu a fé deles. Não ouviu confissão teológica elaborada. Não recebeu o pedido formulado corretamente. Mas viu ação, viu determinação, viu criatividade, viu recusa de aceitar não como resposta. Viu amigos que amavam o suficiente para arriscar parecer ridículos, para destruir propriedade se necessário, para fazer o que fosse preciso para levar seu amigo até aquele que podia curá-lo. E aquela fé expressa em ação desesperada moveu o coração de Jesus.
Mas o que ele disse a seguir não foi o que ninguém esperava. Olhando para o homem paralisado, deitado ali, vulnerável, exposto, esperando cura física, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Não levanta-te e anda, não seja curado, mas teus pecados estão perdoados. E aquela declaração criou tsunami teológico na sala. Os escribas e fariseus imediatamente começaram a arrazoar em seus corações. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Eles estavam certos em uma coisa: apenas Deus pode perdoar pecados. Pecado é ofensa contra Deus. Apenas a parte ofendida pode perdoar. Então, se Jesus estava perdoando pecados, ele estava se colocando no lugar de Deus. Estava reivindicando divindade. E para os líderes religiosos, aquilo era blasfêmia punível com morte. Mas Jesus, conhecendo imediatamente seus pensamentos, o que em si era demonstração de divindade, porque quem pode ler corações senão Deus, os confrontou diretamente. Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Era pergunta brilhante, porque qualquer um pode dizer seus pecados estão perdoados. Não há forma de verificar externamente se realmente foram. Não há prova visível. Mas dizer levanta-te e anda, se nada acontecer, você é exposto como fraude. A cura física é verificável, visível, inegável se acontecer. Então Jesus essencialmente disse: vou provar que tenho autoridade para fazer o invisível perdoar pecados, fazendo o visível curar paralisia. E então declarou: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E então se virou para o paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Continua na parte 2 e é disponível no perfil.